Outros não são, porque eles não são, porque não receberam a unção do Espírito Santo. Amém? É claro que os irmãos entenderam plenamente. A capacitação espiritual não é talento natural, não é experiência ministerial. É uma unção que vem do alto e que nos habilita para cumprir a missão de Deus com eficácia e autoridade. Então ela não é uma experiência natural, é uma experiência ministerial. Ela é construída dentro de um ministério. Ok? Dentro da nossa carreira como obreiro do Senhor, nós vamos ter, é claro, nossas experiências ministeriais que somatizam muito. Isso é uma bênção. O obreiro ele tem a sua rodagem, a sua quilometragem. Isso vai trazer muitas experiências a ponto que você vai conseguir resolver problemas na igreja assim, com poucos detalhes, minutos, você já resolve uma angústia, porque a experiência, a bagagem, ela é muito importante, mas só que ela não é o divisor de água. O fundamental é a capacidade dada por Deus. Deus um dia te chamou, você está aqui porque você foi chamado, você tem convicção do seu ministério. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. A Bíblia fala em Isaías que antes de nós sermos gerados dentro do ventre das nossas mães, antes do seu pai e a sua mãe começarem a namorar, Deus já te conhecia. Deus já conhecia as intenções do seu coração. Deus já conhecia, já sabia quanto ml de saliva você ia engolir na data de hoje. O Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, Ele um dia te chamou, te capacitou, não porque você é superior a ninguém, mas porque Ele tinha uma coisa chamada propósito com a sua vida. E esse propósito ele tem que ser concretizado. E para esse propósito de Deus ser concretizado, você tem que se submeter à soberana vontade de Deus. Você tem que ser submisso. Dentro da submissão está uma das coisas mais lindas que existe no caráter cristão, que é a humildade e a simplicidade. Se você não tiver essa característica, eu lamento dizer, você tem que correr logo atrás dela, porque você vai uma hora se estabanar. Né? Eu estava vendo, não vou citar o nome, um cantor que eu amo demais, as músicas dele, né? Um cantor das antigas. O homem está afundado no alcoolismo, até nas drogas, uma coisa terrível. Sempre faltou o quê? Esse homem faltou humildade, faltou temor, faltou características imprescindíveis no caráter cristão. O homem não vigiou e se tornou o que se tornou. O dia que pega ali, que canta, recebe, né, essas gorjetas, torna uns vícios, meu Deus, uma coisa assim, um comportamento completamente fora, avesso da nossa vida cristã. Por que se tornou uma situação dessa? Deu lugar, foi perdendo a sua identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós temos que continuar na simplicidade. Quando você for subir, é bom subir com o friozinho da barriga, porque isso é sinal de humildade. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe de tudo. Não existe o teólogo, existe uma pessoa que estuda com humildade a palavra de Deus para saber um pouco, para transmitir um pouco. Então, quando nós temos esse entendimento, esse tremor e temor, aí é uma grande chave. O Espírito Santo já é um grande sinal que ele já te capacitou. Essa unção já foi derramada sobre a sua vida. Então nós temos que fazer como o apóstolo Paulo. Ele saiu se submetendo ao ídolo de Jesus Cristo. Antes de Jesus enviar os seus discípulos para a missão, ele mandou que esperassem pela capacitação do Espírito Santo. Não vá pensar que uma pessoa que saiu aí pregando, ensinando, o exemplo que eu dei aqui na minha introdução do pastor Sidney, o missionário Sidney, ele não simplesmente um dia ele deu baixa lá no banco que ele trabalhava e foi para o ar colocar a vida dele nisso. Pelo contrário, ele foi estudar o idioma do lugar. Ele foi se aprofundar na cultura muçulmana
Ele foi estudar tudo que deveria estudar para depois ir. Ele tinha convicção da unção que o Espírito Santo tinha dado para ele, né? Depois da convicção, nós temos que fazer o quê? A nossa parte, que é o preparo ministerial. O apóstolo Paulo, igreja, diferentemente do que muitos pensam, Deus, depois que tirou as escamas do olho dele, não já saiu ali falando em língua estranha e saiu pregando por todo mundo. Pelo contrário, ele foi estudar terrivelmente os idiomas dos lugares que ele ia passar. Ele foi estudar na faculdade de Gamaliel, ele foi se preparar obedientemente, humildemente, né, com toda a humildade, para depois seguir a direção do Espírito Santo de Deus que habitava dentro dele. Isso é humildade. Você, quando tem o seu ministério, Deus não te deu um ministério, em primeiro lugar, para você ganhar status. Esquece, não foi para isso, não foi esse o objetivo, de você ganhar status, né? Pelo lado, eu acho até bonito, os irmãos às vezes fazem questão até de colocar o nome lá, você vai ver o nome da rede social do rapaz, o irmão está lá, pastor X. Pelo lado é muito bonito, né? É sinal que o irmão leva aquilo como algo mais importante da sua vida e que tem que ser levado em conta, mas não é esse o foco, não é esse o objetivo, nós ganharmos status ministeriais, muito menos comercializar, né, o dom que um dia o Espírito Santo nos concedeu, muito menos isso, comercializar. A Bíblia fala que todo obreiro é digno do seu salário, ok? Um obreiro que Deus chamou no ministério sério, o capacitou, o assalariou é uma coisa. Agora, uma pessoa usar o dom que nós lemos aqui, dado pelo Espírito Santo, para ser comercializado é outra história, completamente diferente. Ok? O dom, a capacitação não é para comércio e a capacitação não é para nós ganharmos status. O status do missionário tal, do pastor que prega super bem, do irmão que ensina super bem, não é esse o objetivo. Quando os obreiros entram para esse caminho, nós vemos o que aconteceu com esse cantor que eu dei o exemplo aqui. A situação que ele se encontra hoje. Pensando até em suicídio. Vamos fazer a vontade de Deus, o ir de Deus com muito tremor, temor e humildade de espírito. Amém, queridos? Amém. O tópico 2, porque precisamos da capacitação do Espírito Santo. Por que nós precisamos dessa capacitação? Porque a nossa força ela é ilimitada, ela é humana. Você nunca vai conseguir com as suas próprias forças. Nunca. A sua força uma hora vai fazer você resumir até no braço. Já vi casos que o irmão perdeu totalmente a paciência. Eu conheço pastores que procuram psiquiatra. Não se escandalizem com isso. Tem pastor que uma hora ele tem que ir no psicólogo e colocar tudo para fora, senão o câncer bate na porta dele, o infarto bate na porta dele, a depressão principalmente. Somos humanos, nós somos humanos. Ser um pastor de tantos anos de rodagem, parabéns, você continua sendo humano. Você nasceu já com células cancerígenas dentro de você. Elas podem desenvolver ou não desenvolver dentro de você. Você tem coração, você tem veia, você é humano. Então nós somos humanos, nós estamos suscetíveis a enfermidades, nós estamos suscetíveis a quedas, ok? Nós somos suscetíveis a tudo isso. Mas quem nos capacitou foi o Espírito Santo. Quando nós temos entendimento disso, quando nós temos real entendimento disso, nós agimos de humildade e sabemos que quando nós estamos fracos, a Bíblia fala aí que nós estamos fortes. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou muito fraco, dias que eu estou sem fé, sem esperança, eu digo, Senhor, perdoa a minha falta de fé, a minha falta de fraqueza. O Senhor fala para mim. É nesse momento que o meu poder se aperfeiçoa em ti. Quando você está fraco aí, que Deus se faz forte, te faz forte, porque entra na sua vida a humildade. Você reconhece que você não consegue. Se depender das suas forças humanas, você não vai conseguir, ok? Terceiro tópico, como o Espírito Santo nos capacita?
poder, essa palavra poder, ela vem do grego dunamis, que é uma capacitação sobrenatural. Não se trata de um poder natural. Nós nascemos às vezes com dons naturais, tá? Tem pessoas que têm dons naturais. Eu pedi para uma moça um dia me desenhar, ela me fez exatamente como a foto. Eu fui lá, paguei ela, ela trabalha com isso. Se eu passar a minha vida inteira treinando aquilo, eu não consigo fazer nem 10% do desenho que ela fez. Ela tem um dom natural. Então nós nascemos, muitos nascem com dom natural, mas só que o dom do ministério é outro dom. É só o Espírito Santo que te dá o dom ministerial. O episcopado, só o Espírito Santo. E tem o dom, né, de poder, os dons do Espírito, que já é outro tipo de dom. O irmão tem o dom de discernimento, de profecia, né, são dons que o Espírito Santo concede, que é diferente do outro dom, que é o dom ministerial. O dom que nós estamos falando aqui, que lemos em Atos dos Apóstolos, se trata do dom ministerial que o Espírito Santo derramou sobre nós, e também irmãos que não têm o dom ministerial, eles são capacitados para orar, expulsar demônio, curar enfermos, porque Deus nos chamou e nos fez discípulos para todos os discípulos cumprirem o ID. Dentro do ID de Deus, você não precisa ter estado nenhum para sair orando pelos enfermos e Deus ouvindo a oração e curando. Amém? Esse é o ID, o propósito que Deus nos concedeu. Como receber e manter essa capacitação, queridos? Intimidade com Deus, submissão à palavra, comunhão com o corpo, santidade e arrependimento contínuo. Tá? Nós não somos super crentes, repito, temos que andar com a humildade debaixo do braço, tá bom? Porque nós precisamos reconhecer as nossas limitações, por mais que nós sejamos capacitados. Recebemos a unção que um dia foi derramada sobre as nossas vidas. Unção, outros não unção. De que lado você está? Eu creio que você está do lado dos que são chamados por Deus segundo o seu decreto. Então, se você tem essa convicção, Deus te chamou, eu creio que Deus vai fazer o seu ministério prosperar. Aonde o seu pé pisar, vai ser perceptível, porque a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, o sal ele se destaca. Aonde você for, ele vai se destacar. Para concluir aqui, eu cheguei recentemente em um ministério, né? O pastor lá se encantou demais pelo meu dom, já fez convites, né, para mim sair usando o meu dom com ele, viajar nos países aí com ele para sair treinando os pastores. Por quê? Porque é perceptível. O seu dom, você não precisa fazer esforço nenhum para alguém perceber, para você se sobressair. Não precisa de obra nenhuma. Se você fizer isso, você vai ter o seu tempo, você vai pagar um alto preço diante de Deus. Você simplesmente seja servo, humilde e submisso. Porque o que te chamou, ele é fiel e justo para te prosperar e te usar terrivelmente nas mãos dele. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu acredito muito que é bem isso que o Charles falou, né? Quando você carrega isso dentro de você não precisa ficar fazendo projeção nenhuma. Nós caminhamos na mesma igreja, por incrível que pareça. O Charles, ele foi convidado pelo presidente da empresa, como presidente da igreja. Eu falei, meu Deus, eu estou até mais tempo aqui que ele, Senhor, eu cheguei primeiro, Senhor. E eu chamei ele para caminhar comigo lá na igreja. E o Charles chegou e alcançou uma graça de Deus tão poderosa que o presidente da nossa igreja, que viaja muito no mundo, chamou ele para que ele viajasse o mundo com ele agora, treinando os pastores. Eu olhei para aquilo, na hora eu liguei para o João, para a Mônica, né? Falei, olha, glória a Deus, vocês nem sabem o que está acontecendo aqui com o nosso amigo Charles. E eu me alegrei com isso. E eu sei que o Charles também se alegra com as minhas vitórias. Então, saiba de uma coisa,
quem te projeta é o sangue de Jesus. Aleluia. E não despreze o dom que há em você. Aleluia. Para desprezar o dom que há em você, nós muitas vezes desprezamos o dom que habita em nós e ficamos esperando condição, maneira para fazer alguma coisa. Irmão, em nome de Jesus, Deus quer te usar e agora. Deus quer manifestar o poder dele na tua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Agora, não despreze o dom que há em você. Aleluia. Nós muitas vezes ficamos muito acovardados e não deixamos o Espírito de Deus agir sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar na sua vida que você vai ver o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida de uma maneira poderosa em nome de Jesus. E quando o Espírito de Deus age, você vê que não é você. Não é você. Eu preciso contar. Vocês estão vendo o Charles aqui, todo jovencinho, todo moderninho, ele não era assim não. O Charles chegou lá na igreja, lá, parecendo um assembleano nato, todo quadrado, todo cheio de limitações. Eu chamei ele para perto e eu fui vendo que esse dom que habita nele começou a se desenvolver, crescer. E hoje eu vejo os presidentes do nosso ministério abraçando mais o Charles do que eu. Fico, meu Deus. Eu glorifico a Deus pela vitória do meu irmão. E eu percebi que ele não precisou fazer nada antes. Nada. Ele foi lá no sítio da igreja, ficou 3 horas conversando com o pastor, o presidente do nosso ministério. O pastor convidou ele para estar conosco também. E não teve esforço nenhum, amados. Ele não deu nenhum treinamento internacional nas igrejas, nenhum. E Deus exaltou a vida do Charles. Eu quero dizer a você que o Senhor quer te exaltar. Aleluia. O Senhor quer te exaltar, mas você precisa ter mais coragem. Amém? Amém. Nós precisamos ter mais coragem. Eu queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos fazer uma pequena dinâmica agora, em nome de Jesus. Mas antes eu queria orar para que você entenda que essa capacitação do Espírito Santo você já tem, irmão. Você já tem. Sabe quando a unção do Espírito Santo vai se manifestar com poder e grande glória na sua vida? Quando você se expõe. O grande problema é que nós não nos expomos para a unção. Você não se expõe. A unção só se manifestou na vida de Davi porque ele se expôs ali no meio daquela guerra contra o gigante. Aleluia. Diga comigo assim: a unção precisa disposição. Não é disposição, é exposição. A unção precisa de exposição. Agora, sabe o que acontece? Tem muitos irmãos aqui que está igual o Saul, está se escondendo atrás das bagagens. Você já sabe o que Deus te chamou, você já sabe o que é para fazer, e você fica se escondendo atrás das bagagens. Toma cuidado, para Deus não chamar outro no seu lugar. Mas nessa noite eu profetizo que você vai se expor para a unção de Deus na tua vida. Aleluia. E o Espírito de Deus vai agir com poder e de grande glória na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a viver essa exposição, Senhor, para viver a manifestação da tua unção nas nossas vidas. Glória. Meu Deus, que o teu poder venha sobre nós e que o Senhor projete aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, irmãos. Amém. Eu estou sendo exposta agora, viu, pastor? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica e eu sou uma pessoa muito tímida e o pastor me incumbiu de fazer a dinâmica. Então, eu vou pedir para o irmão colocar 1 Coríntios 12,
em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixar de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Tá bom, irmão? Se todos nós, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Todo mundo conhece esse texto, né? E ele é muito conhecido na igreja. Mas eu vou fazer uma analogia ao nosso próprio corpo. Só quem foi curado conhece o prazer de ter de volta aquilo que foi tirado. Ou mesmo a gente, quando está doente, percebe uma dor muito grande no nosso corpo, a gente percebe o prazer de não sentir aquela dor. De repente, uma dor de cabeça que vem gigante, você nem percebia, mas quando você pede um milagre para o Senhor, de repente o sair daquela dor, o andar de novo, o poder caminhar, o poder pular, tudo isso tem um grande prazer, que a gente acaba não percebendo quando a gente desfruta de boa saúde. Assim também é o corpo de Cristo na igreja. Talvez você não perceba o quão valioso é o irmão que fica na porta, recebendo os irmãos na recepção, o irmão que lava o banheiro, ou o irmão que faz o jantar para a igreja. Mas todo o corpo tem grande valor. Vou pedir para a Sofia, distribui para os irmãos da igreja. Todos nós temos grande valor. O pregador tem um valor inestimável, mas a irmã que chegou mais cedo e orou pelos irmãos chegarem, também tem um valor inestimável. O irmão que colocou os versículos para nós lermos, também tem um valor inestimável, porque para Deus todos nós temos o mesmo valor. Então eu pedi para a Sofia, minha filha, entregar um papelzinho para todos os irmãos. E eu quero que vocês pensem no espiritual, o que isso significa para vocês. Eu não vou constranger nenhum irmão, mas eu gostaria que alguns levantassem a mão para falar o que significa isso para vocês no mundo espiritual. Alguém que recebeu, quer falar alguma coisa? Olha que eu vou ter que chamar. Não adianta baixar o rosto. Eu acho que eu encontrei um corpo. O meu é de joelhos, que significa oração. Sim. O que é o corpo da igreja sem o irmão que ora? O que é o corpo da igreja sem a irmã que ora? O que nós somos sem orarmos a Deus? Então, irmãos, não importa se você sabe falar em público, não importa se você ora no secreto. Para a igreja, você é muito importante. Às vezes, aqui na igreja, você não consegue falar aqui na frente, mas no seu trabalho, você é um evangelista. Mas para a sua família, você é um exemplo. Eu aprendi com uma irmã, assim, sirva a Deus todo o tempo e evangelize sempre. E se necessário for, use palavras. Se necessário for, use palavras, irmãos. Eu agradeço essa oportunidade, quero deixar bem claro para todos que é muito constrangedor para mim estar aqui, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Mas, para Jesus, todos nós temos talentos, tá? Então, assim, o seu talento, você conhece. Então, para de se diminuir na presença dos irmãos. Você sabe para que foi chamado. O irmão Charles falou que ele sabia. E com autoestima ele veio aqui na frente e falou. Muitas vezes nós nos diminuímos, mas é o Senhor que nos exalta. Mas também, a gente também tem que saber qual é o nosso chamado. Porque também não adianta se diminuir sabendo o seu chamado. Se você tem chamado para a pregação, então vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, chame o seu pastor e converse com ele. Fale para ele do desejo do seu coração, do Senhor que te colocado. Também, se você for chamado para oração, esteja constantemente vigiando se você está orando, se você está fazendo a sua parte. A verdade é que às vezes a gente se diminui, mas nós sabemos de fato qual é o nosso chamado. Tá bom? Amém? Eu passo a oportunidade para o meu irmão, João Paulo, que é meu irmão e meu esposo.
Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, meu Jesus. Glória a Deus. Muita felicidade aqui, estar participando dessa imersão. Está todo mundo feliz, satisfeito. Eu confesso que é uma alegria muito grande estar aqui junto com a minha esposa, meus filhos, os nossos amigos, né, que caminhamos juntos muito tempo, né, nessa grande caminhada aí do corpo de Cristo. Isso me alegra muito o coração e poder servir como ferramenta na mão do Senhor é uma alegria ainda maior. Confesso que vir, eu não sei se é o que é pior, né? Não sei se é vir primeiro na pregação igual ao Roger, ou por último, como a minha aqui agora, tendo passado aqui pelo o ensinamento aqui do nosso irmão Charles, meu irmão que nós amamos muito, caminhamos muitos anos, né, juntos aí, um ministério em comum, e que hoje a gente está aqui para poder ser ministrado, né? Porque o Senhor ele fala primeiro conosco, para depois, através de nós, a mensagem dele ser transmitida à igreja, e assim nós ficamos felizes, amém? Pode tomar o seu lugar aí, sente, fique à vontade. Amados, a gente vai falar um pouco aqui agora, a gente já falou sobre as questões espirituais, nós já falamos também sobre os chamados, falamos sobre aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. E eu queria saber aqui agora de vocês, uma vez que nós estamos aqui numa imersão para líderes, obreiros, para pastores também, quem aqui de vocês está aqui na casa que serve nessa igreja? Aqui, levanta a mão para mim. Todos aqui são voluntários, todos aqui são obreiros. Quem não serve aqui na casa? Tem alguém que não serve aqui? Todos têm um servir, um a fazer aqui na igreja. Glória a Deus. Vamos falar um pouco agora também sobre a parte prática, né? Nós entendemos que o Senhor, nós temos um Deus que Ele é grandioso, que Ele veio lá atrás, Ele é hoje, Ele está por vir. A grande promessa que lá nos tempos passados João Batista ele falava era que para que a gente se arrependesse, né? Porque é chegado o reino dos céus. Então nós não estamos aqui brincando, amados. Nós estamos aqui de fato empenhando o nosso tempo, né? Abdicando, né, de coisas para fazer, para a gente estar aqui servindo ao Senhor na obra dele. E é para isso que nós viemos, tendo a plena certeza de que um dia ele vai voltar, e a gente ora para que a gente tenha um privilégio, né, de quando aquele grande dia chegar, a gente possa ser reconhecido por ele, subir as nuvens do céu, ter o nosso corpo glorificado e dizer: Maranata, até aqui serviu, até aqui nós servimos ao Senhor, e jubilar com ele a eternidade, né? Porque sabemos que vivemos, né, num mundo que, por mais coisas ruins que aconteçam, por mais desgraças que aconteçam nesse mundo, ainda nós vivemos num mundo que ele é maravilhoso. O Senhor Deus fez, sonhou em nos fazer para que a gente pudesse desfrutar dessa terra, e por conta do pecado nós estamos aqui pagando esse preço também. Mas como foi dito aqui, amados, a gente vai conversar aqui agora um pouquinho, para a gente finalizar esse tempo, sobre a parte prática. Nós seremos um Deus organizado, né? E nós entendemos que é muito pouco as quatro paredes da igreja a gente permanecer aqui sempre vendo os rostos dos nossos irmãos, sempre vendo as pessoas que nós pelo tempo na caminhada desenvolvemos algum afeto, alguma intimidade, que hoje também nós podemos chamar de amigos, e isso é bom, mas é muito pouco para nós. Tem muitas pessoas aí fora que precisam e que anseiam daquilo que hoje nós temos a oferecer, que é o amor do Senhor, né? Que é a presença dele, que nos invade, que nos tirou um dia de um lugar não tão legal que a gente vivia e que nos trouxe para a luz hoje. E aqui a gente está, né, para contemplar esse tempo da parte do Senhor. E a gente vai falar agora também um pouquinho sobre isso aí, sobre o servir na casa do Senhor, sobre o porquê estamos aqui, sobre como fazer e se o que nós estamos fazendo hoje, desenvolvendo, está sendo feito da maneira correta. Amém? Então, hoje eu vou deixar, para a gente iniciar esse momento de reflexão, vou deixar uma pergunta aqui para a gente poder começar esse tempo, né? E a primeira pergunta que eu coloco aqui para a gente iniciar essa conversa, essa parte mais prática, uma vez que toda a parte espiritual, toda a parte teológica foi falada aqui com êxito e com excelência, é: por que você serve na sua igreja local? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o porquê você se dispôs a estar aqui na igreja, a servir nesse lugar? Ora, né? Eu acredito que todo mundo aqui não está aqui para perder tempo, né? Todos nós temos afazeres, todos nós temos demandas, seja ela no trabalho, seja ela na escola, seja ela por todos os compromissos que você se dispôs a se comprometer a fazer.
até aquela pessoa que não tem o que fazer por conta de trabalho, ela está fazendo alguma coisa. Ela está procurando um lugar, ela está procurando um emprego, ela está fazendo alguma coisa. E aí você dispõe tempo na sua agenda para você servir na igreja. Ora, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu ainda vou dispor meu tempo para servir na igreja. E logo isso vai te trazer cansaço, vai te trazer fadiga física, até às vezes, muitas das vezes, mentalmente mesmo. Você vai ficar cansado. Por que eu faço isso? Por que de repente eu abri uma célula na minha casa, né? Com um grupo de crescimento, eu não sei, e nas igrejas aí eles colocam inúmeros nomes para isso, para receber um monte de gente em casa, então você já tem que ficar ali se preocupando se a casa está limpa, se está tudo organizado. Aí vem uma galera ali, glória a Deus por isso, porque você ali se dispôs o seu tempo para ter um momento de comunhão com os nossos irmãos, e aquilo acontece porque o Espírito Santo, ele está no centro. Mas o pessoal vai embora. E aí fica um prato sujo de um lanche, de um sanduíche que o irmão comeu ali, um copinho de café, e você olha no relógio, é 10h30, muitas das vezes 11 da noite, eu não sei, e aí você cheio de demandas, ainda tem que parar para limpar a casa, ainda tem que parar para lavar uma louça. Por que a gente faz isso? Né? Por quê? E essa é a pergunta que a gente começa a falar. Por que a gente se dispõe a fazer isso aqui? Né? E a gente acrescenta nessas coisas. Mas eu vim aqui e eu trouxe 3 pontos para a gente poder bater esse papo, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, para a gente entender que aquilo que a gente se dispõe a fazer pelo Senhor não foi de fato